Hoje nós vamos rever o Simple Present para tirar qualquer dúvida que ainda possa ter. Então vamos lá. O Simple Present é um tempo verbal que expressa rotina, fatos, verdades universais, pensamentos e sentimentos. O que é rotina? Rotina é aquilo que nós costumamos fazer sempre, diariamente. I wake up at 6 o'clock. Eu acordo às 6 horas. Fatos. São os fatos realmente, o conhecimento. Por exemplo, they live in Miami. Eles moram em Miami. Isso é um fato. Verdades universais. São aquelas verdades que não podem ser mudadas, né? A água ferve a 100 graus. The water boils at 100 degrees. E pensamentos e sentimentos. My mother likes her job very much. Como é que nós vamos formar o Simple Present? Verbo no infinitivo sem o to. O que é o verbo no infinitivo? É o nome do verbo. Em português, seria amar, vender, partir. Em inglês, nós usamos o to. To love, to buy, to sell. Só que ele tem algumas particularidades na terceira pessoa do singular, com he, she, it. Na maioria das vezes, ele recebe S na terceira pessoa do singular, na maioria dos verbos. Mas em alguns, não. É preciso acrescentar ES, por exemplo, quando o verbo termina com O, S, Z, CH, SH ou X. Nós acrescentamos, então, ES. Por exemplo, watch, fica watches. Verbos terminados em consoante mais Y. Troca-se o Y por I e acrescenta-se IES. Tá? Como study, studies. Se o verbo terminar com vogal mais Y, nós vamos acrescentar somente o S. Tem uma exceção que é o have, que vai ficar has. Vamos ver aqui a tabela. I work, you work, he, she, it works, we, you, they work. O verbo work, ele só recebe o S na terceira pessoa do singular. Já o watch, que é o verbo observar, ver, terminou em CH, então vai receber ES. O verbo study termina com Y, precedido de consoante. Olha, ele termina com Y e antes dele vem uma consoante. Por isso, nós tiramos o Y e colocamos IES. Já no próximo exemplo, antes do Y vem uma vogal. Então, na terceira pessoa do singular, nós só acrescentamos S. E com o verbo to have, que é o verbo ter, vai ficar has. Essas modificações só acontecem na terceira pessoa do singular em frases afirmativas. Também podemos usar os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Eles mostram a frequência com que as coisas são realizadas. Eles são usados antes do verbo principal, como exemplo, olha, I usually have a cup of coffee for breakfast. For breakfast. Então, olha só, o verbo principal é have e I é o sujeito. Então, o advérbio de frequência, ele vem entre o sujeito e o verbo principal. No segundo, depois do verbo be, que é am, are, is. I'm seldom late for class. Verbo to be, e ele vem depois. Aqui no livro, vocês vão observar, olha, que segue
aqui, olha, always, uma escala de 0 a 100%. Então, never, que é nunca, quando nunca faz. Seldom, raramente. Sometimes, às vezes. Usually, geralmente. Always, sempre. O sometimes é o único advérbio de frequência que pode vir no início da frase ou no final. Nós falamos, lembra que nós falamos que o advérbio de frequência vem entre o sujeito e o verbo principal, ou depois do verbo to be. Mas o sometimes, ele pode vir no início da frase ou no final. Vamos ler o exemplo, aí da página 334. Está aqui, ó, na seção in time. The adverb sometimes can also go at the beginning or at the end of the sentence. Sometimes they have a cup of tea. Observem que ele veio no início da frase. They have a cup of tea sometimes. Agora ele veio no final da frase.